Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira semana da engenharia do Instituto Federal Campus Araraquara. Meu nome é Marcelo Ferreira Batista, sou professor aqui da área de indústria. Só para contextualizar, a Semana da Engenharia não é só uma semana, uma mera formalidade acadêmica, né? Ela é um momento para a gente ter aquele ponto de quebra na nossa vida ali diária, de rotina de sala de aula. Na verdade, nem sei se pode dizer sala de aula nesse momento de pandemia, né? Que a gente está toda à distância, mas para quebrar um pouco essa rotina, né? E a gente poder trazer experiências novas, vivências e novos conhecimentos, né, para agregar a nossa formação. Isso é muito importante, tá? Então, hoje nós vamos ser prestigiados aí pela palestra sobre a indústria 4.0, que é um tema muito atual, né, presente, assim, mas para o futuro. Então, a indústria 4.0, processo estratégico para a transformação digital, com o professor José Marcelo Barbosa Palma, tá? A gente, daqui para frente eu vou tratar de Marcelo Palma, né, para ficar mais à vontade a nossa apresentação, tá? Eu não vou nem aqui falar do currículo dele, porque eu preciso de duas apresentações, né? Mas é uma pessoa com muita vivência na indústria, muita experiência de consultoria e também de pesquisa nessa área, a parte acadêmica. Então, com certeza, é uma pessoa que vai trazer, além desse conhecimento, né, isso que eu estava tentando dizer que é o mais importante para nós, estão essas vivências, tá? Isso é muito importante para nós, professores que saímos da indústria faz tempo, para vocês, alunos, né, que vão amanhã ou depois entrar na indústria e já vão ter essa experiência aqui, né, esse bate-papo, e vão entender o que é e o que está acontecendo, que vai ser o futuro, né, o amanhã, bem próximo, aliás, da vida aí na indústria, e não só na indústria, mas com toda a atividade econômica. Eu acho que a indústria 4.0 transcende só a indústria, né? Então, vai ser muito importante, vai agregar muito para a nossa formação. Agora eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Palma. Ele vai introduzir aí a palestra dele e daqui a pouquinho vai ter uma apresentação, os vídeos. Qualquer probleminha, peço já antecipadamente desculpa, a gente está aprendendo a mexer. E antes dele falar, eu gostaria de dar alguns informes. Para os nossos alunos que estão assistindo, aí na tela do YouTube, logo abaixo da tela do vídeo, tem a descrição da palestra e embaixo tem um lugarzinho para você clicar, veja mais, né, ou mostre mais. Tem o link para um formulário que vai ser a lista de presença, tá? Onde vocês vão preencher lá e vai retornar para a gente a lista de presença. Então, a qualquer momento, durante a palestra, vocês podem clicar lá e fazer, não precisa ir todo mundo agora, né? Preferencialmente mais no final. Após a fala do professor Marcelo Palma, nós vamos ter um momento para perguntas, para tirar dúvidas, fazer um bate-papo rápido, para fazer um evento bem, assim, um bate-papo mesmo direto, sem muitas formalidades, que é o intuito desse evento, tá? Trazer um conhecimento, mas não daquela forma muito acadêmica, mas de interesse mesmo. Então, boa noite, obrigado. Com a palavra agora o professor Marcelo Palma. Pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço muito pelo convite do professor Marcelo Ferreira para que eu pudesse participar desse evento de vocês. E agradeço da mesma forma, né, a indicação do professor Dr. José Henrique de Andrade, lá do Instituto Federal lá de São Carlos, também que me indicou, e eu fico assim, muito grato em poder participar desses eventos, porque a nossa grande preocupação em relação
aos temas, né, que estão sendo discutidos e sendo aplicados na indústria, e não só na indústria, mas na grande parte dos negócios, é que a gente consiga realmente fazer essa conexão para vocês, né, que estão se formando, ou seja, que estão dentro de um ambiente ainda de aprendizado, um aprendizado acadêmico, ou seja, de que forma realmente as coisas acontecem, principalmente em tópicos, né, em temas aí bastante contemporâneos, atuais, que no caso, o tema de hoje que é a indústria 4.0. Então, a minha grande preocupação, inicialmente, assim, eu não vou falar, apesar de ser indústria 4.0, transformação digital, assim, o meu propósito não é falar para vocês sobre tecnologias específicas ou a gente tratar algum tipo de tecnologia disso, e sim o grande desafio da forma como as organizações conseguem ou elas necessitam fazer esse processo de transição, né? Então, quando eu fui gerente da área de qualidade, né, de algumas empresas, né, e então trabalhei assim muito com implantação de sistemas, com ferramentas de resolução de problemas, de melhoria, e o que a gente vê, na grande parte das vezes, é que às vezes a gente se especializa muito, né, ou conta muito com a ajuda de uma ferramenta, e, no entanto, o grande problema não é o domínio dessa ferramenta, e sim a forma como nós vamos aplicá-la. Ou seja, em que momento eu utilizo uma determinada tecnologia para gerar um determinado resultado para mim, né? Ou seja, qual é o tipo de ferramenta para resolução de problema ou para melhoria da qualidade que eu devo usar para resolver e alcançar um determinado resultado. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a forma, né, como nós, com como fazer as coisas e não simplesmente com o que. Nós temos determinada ferramenta e isso pode nos parecer que isso vai nos levar a um determinado resultado. Então, algumas empresas acabam assim se frustrando, né, com algum tipo de ferramenta ou mesmo tecnologia por de repente ela achar que aquilo poderia trazer algum tipo de benefício e aquilo não representou o benefício que ela esperava. Então, um pouco do que a gente vai falar hoje é desse caminho, né? Ou seja, a forma como a gente transita, né? Ou seja, como é que as organizações elas podem fazer esse processo de transição e em que ambiente elas vão operar. Ou seja, tudo bem, eu transitei, né? Eu consegui me aproximar desse processo tecnológico, desse processo de indústria 4.0, mas e aí, como que eu opero nesse novo ambiente? Então, um pouco é isso que eu vou mostrar para vocês aí. Então, professor Marcelo, se o senhor puder colocar a apresentação, acho que a gente já pode ir mostrando um pouco do conteúdo. Acho que pode ir. Acho que pode, se você quiser colocar um slide antes, acho que é o tema da apresentação, mas... Isso, perfeito. Bom, então, o nosso tema é esse, Indústria 4.0, o processo estratégico para a transformação digital. O professor Marcelo me apresentou ali, né, Marcelo Palma. E, bom, eu não vou me alongar muito na minha apresentação também sobre algumas coisas que eu já fiz. Eu coloquei esse detalhe, minha formação acadêmica, formação profissional, eu coloquei no final dessa apresentação, não sei se depois o pessoal vai compartilhar alguma coisa, mas qualquer dúvida, esse QR Code aí também que está aí, é o meu currículo Lattes, aí qualquer coisa a gente tem mais detalhes. Eu vou falar brevemente um pouco só das minhas bases mais acadêmicas e de pesquisa. Pode ir para o próximo, Marcelo, por favor. Bom, então só para alinhar em relação ao conteúdo e a forma como eu estou atuando hoje, eu faço parte do NEPGEST. O NEPGEST é um núcleo de estudo e pesquisa em gestão. Nós somos um grupo de pesquisadores que envolve, né, o pessoal do Instituto Federal São Paulo lá de São Carlos, da Escola de Engenharia da USP de São Carlos e da UFSCar. É um grupo bastante heterogêneo, desenvolvemos pesquisa desde iniciação científica até pós-doutorado e, logicamente, o núcleo, né, o centro de pesquisa está voltado para a pesquisa em indústria 4.0, mais voltada para a parte de
estratégias para cadeias de suprimentos, né, para aplicação de Indústria 4.0 nas questões de análise de cadeias de suprimentos, mas, logicamente, acaba derivando para vários outros temas aí. Então, a gente desenvolve pesquisa nesse tema. Nosso grande objetivo são publicações científicas e os trabalhos, né, como eu comentei, de iniciação científica, até mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área. Nesse tema, né, Indústria 4.0, eu tive, assim, acabei tendo os primeiros contatos com esse tema quando eu iniciei o meu mestrado na FCA Unicamp, aqui em Limeira. Faço parte do SB Lab também, que é o Laboratório de Negócios Sustentáveis aqui da FCA, e que o tema, logicamente, Indústria 4.0, ambiente de inovação, né, cidades inteligentes e Smart Health, e que foi onde eu desenvolvi a minha dissertação. Minha dissertação de mestrado foi voltada para a área de saúde, onde eu fiz esse estudo justamente de tecnologias aplicadas na área de saúde que poderiam, né, auxiliar a descentralização do sistema de saúde, ou seja, como que nós conseguiríamos, através de tecnologias, um tema às vezes também não muito conhecido, são tecnologias ubíquas, né, a gente chama de U-Healthcare, são tecnologias embarcadas em que eles nos auxiliam, né, no tratamento de doenças crônicas, prevenção de doenças, enfim, uma série de tecnologias que podem auxiliar o processo de descentralização e tratamento de doenças. Então, eu como comentei com vocês, assim, eu tenho uma série de outras experiências profissionais, acadêmicas, né, mas eu falei, acho que eu não vou falar tudo agora no começo, está lá no final, depois da apresentação. Com certeza, se alguém tiver alguma dúvida quanto à minha atuação, eu também posso comentar alguma coisa. Ok? Então, eu só coloquei os dois núcleos aí que eu acabo tendo como referência para esse alinhamento teórico, né, em relação a esses temas aí. Ok? Então, vamos lá. Pode ir para o próximo. Bom, então o objetivo nosso, como eu comentei com vocês, é a gente conversar um pouco sobre esses dois aspectos, né? O processo, entender um pouco esse processo estratégico para a transformação digital, o que é a transformação digital e de que forma, né, as organizações podem pensar num processo, né, que auxilie ela primeiro a ter um entendimento melhor do que é isso, o que é transformação digital, por que eu tenho que transitar, por que eu tenho que obter, né, me aproximar, né, dessas organizações que para algumas, né, se declaram já nesse ambiente mais digital. E aí, como eu comentei, uma vez nós estabelecemos, né, esse conceito estratégico para esse processo, entender como é que a gente atua nesse novo ambiente, ou seja, né, esse ambiente de negócios, como que funciona, como que nós nos relacionamos com os nossos clientes nesse novo ambiente, né, em que o digital passou realmente a prevalecer sobre, né, a forma como nós experimentamos nossos produtos, como nós nos relacionamos com as organizações. Então, o grande objetivo nosso é falar um pouco desse processo, desse modelo, e principalmente mostrar para vocês um pouco de como que esse ambiente de negócios funciona. Ok? Então, a gente vai falar basicamente sobre 3 tópicos aí. Pode adiante, professor. Então, a gente vai falar sobre esses 3 tópicos, né, o contexto do processo estratégico, transformação digital e entrega de valor, ou seja, né, por que nós temos que ter um conceito claro de como que nós, através de todo esse processo de transformação digital, nós conseguimos atingir exatamente aquilo que precisa ser perceptível pelo cliente, que é valor. Ou seja, né, como é que nós conseguimos, através de todo esse mecanismo tecnológico, fazer com que a minha organização realmente ela perceba e ela consiga mensurar de que forma realmente eu estou entregando esse valor para a sociedade e para os meus clientes. Então, vamos lá. Pode ir em frente. Então, um pouco do que a gente vai falar, né, é um pouco do que a gente está enxergando por essa figura, né? Ou seja, eu tenho, de uma certa forma, assim, um processo... Atualmente, as empresas, meio que elas estão dentro de um processo duplo, né? Eu tenho, assim, algumas organizações que a gente costuma, né, a gente ouve falar sobre... do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista digital, algumas empresas que parecem que já nasceram nesse ambiente 4.0, né? Ou seja, então, algumas empresas como o Uber, como a Amazon, Netflix, enfim, né, a própria Apple, ou seja, elas já têm uma certa identidade muito mais próxima com esse ambiente. E, por outro lado, na sua grande maioria, nós temos ali algumas empresas que não nasceram nesse ambiente, né? Pelo contrário, elas vêm, né, elas são algumas aí com mais de 50, 60 anos, algumas empresas
que precisam se ajustar a esse processo, certo? Então, por que a gente se preocupa com essa forma, né? Ou seja, com esse auxílio no processo estratégico? Porque muitas vezes a empresa ela não consegue dimensionar, né, a largura desse abismo, né? E muitas vezes essa largura nem é tão larga assim, né? Ou seja, ele não tem uma distância tão grande em relação a isso, do ponto de vista de inclusão de tecnologias, né, dela poder ter disponibilidade de obter determinadas tecnologias, mas muitas vezes o que prende ela, o que faz com que ela não migre, né, de um extremo para outro, é justamente algumas coisas do ponto de vista de administração ou de gestão que seguram ela, né, numa versão 1.0, 2.0 ou 3.0. Ou seja, muitas vezes as organizações elas podem até possuir recursos, né, para obter essas tecnologias, mas muitas vezes elas não conseguem se aproximar desse modelo digital, vamos dizer assim, ou 4.0, justamente por questões de entendimento de como é esse novo ambiente. Ou seja, né, como eu comentei no começo, a tecnologia não é ela por si só, né, a tecnologia não é um fim, ela é um meio de você conseguir obter ou de você frequentar, né, esse ambiente 4.0. Então, um pouco do que a gente vai mostrar, né, o que a gente auxilia as organizações, é justamente que ela consiga perceber onde ela se encontra, né, nesse processo de transição e quais são essas amarras, né, ou seja, o que aprende, né, o que faz com que ela esteja tentando migrar para um outro lado, mas que realmente acaba fazendo com que ela não consiga fazer essa transição de uma forma muito mais adequada. Vamos lá, então. Bom, então, quando a gente fala de processo estratégico, né, essa frase do Peter Drucker é bastante difundida, normalmente o pessoal sempre coloca isso nas apresentações, em temas e tal. Essa frase, né, ou seja, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, para nós, isso é um grande alento, ou seja, se eu estou formulando estratégia, se eu sou um estrategista, né, se eu participo ali de um processo de planejamento estratégico, a melhor forma de, né, seguir essa orientação do Peter Drucker é excelente, porque olha, se eu estou tentando, logicamente, passar por um processo futuro, né, ou seja, né, se eu estou querendo realmente ir para um outro modelo que não o atual, e se eu consigo criar essa ponte, né, ou seja, essa transição vai ser criada por mim, isso facilita muito o meu processo. Mas o grande, ao mesmo tempo que essa frase, né, nos traz assim um benefício gigantesco, né, a melhor maneira de prever o futuro é criar, mas ao mesmo tempo nos remete a uma responsabilidade gigantesca, que é criar esse futuro. Ou seja, como é que eu consigo estabelecer os parâmetros, os cenários, né, as abordagens que fariam com que me dessem subsídios, né, suficiente para eu poder dizer, olha, eu tenho influência, eu tenho capacidade de realmente de criar o futuro e esse futuro ser o futuro que vai ser aceito pela sociedade, pelos meus clientes e tal, né? Então, essa capacidade de criar o futuro, ela é um desejo, né? E assim, grande parte das vezes, né, nós, seres humanos, gostamos dessa questão de, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser, né, daqui 20 anos, daqui 100 anos e tal? Então, num determinado período, pode passar, professor, no comecinho do século XX, ali por volta, né, de 1910, mais ou menos, era um momento, né, esse período, 1910, tal, foi um momento bastante fértil do ponto de vista de criatividade, de novas invenções, né? Não só a Europa, mas todo o mundo vivia assim, um período bastante intenso quanto à questão de desenvolvimento, né, de novas invenções, na sociedade, né, muitas coisas acontecendo, e aí eles solicitaram, né, para esses dois artistas aqui, esse Jean-Marc Coté e o Villemar, que eles reproduzissem o que eles imaginariam que seria o ano 2000. Né? Então, eles estavam lá em 1910 e eles disseram, olha, reproduzam, ou seja, o que vocês imaginam que seria o ano, né, o ano 2000, né? Ou seja, o século 21. E aí esses artistas aqui, eles, né, retrataram isso aí, né? Tem essa gravura que a gente está vendo aqui, é um fazendeiro, né? Um agricultor, enfim, ele ali utilizando, né, alguns mecanismos ali, né, mecânicos, algumas da alavanca, mas um sistema ali de colheita ali que ele está, né, cuidando da lavoura dele. Enfim, então a gente, né, esse pessoal
de alguma forma, lá em 1910, eles projetaram, né, esse futuro, né? Então, tem algumas outras gravuras interessantes desse pessoal. Pode passar para você. Então, olha só, esse pessoal, eles continuam, né, existem essas gravuras aqui a respeito desse trabalho, tem acho que mais de 100 gravuras, eu destaquei algumas interessantes, né? Então, a gente vê aqui, da mesma forma, né, um senhor ali, um empresário, sei lá, falando para uma máquina ali, ou seja, né, essa máquina, ele conversando com ela, e ali depois, não sei se na projeção para vocês aí está claro, mas ao passo que ele vai falando, né, automaticamente o texto ali já vai aparecendo, né, vai sendo impresso ali, tem uma pessoa recebendo uma carta com um carteiro aqui, com uma máquina voadora, vamos dizer assim, uma escola onde estaria, né, o professor processando, né, jogando os livros aqui numa máquina de processamento de conhecimento e os alunos recebendo, né, recebendo todo um grau de conhecimento. Você vê, em 1910, né, eles já projetaram ali uma videoconferência, aquilo que a gente está fazendo hoje, né, o cara falou, pô, né, lá no ano 2000 esse pessoal já vai estar fazendo uma transmissão, né, tem uma senhora ali e tal, o pessoal fazendo uma reunião. E, bom, então a gente vê assim que essa questão de retratar o futuro é bastante comum, né? A gente sempre vê essas abordagens, mas nessas figuras, eu não sei se no próprio chat ali do que a gente conseguiria responder, assim, mas o que chama atenção para nós dessas figuras, né? Assim, o que a gente poderia tirar assim como conclusão, ou fatos, né, ou características assim que a gente pode dizer, olha, que interessante esse fato, que foi a forma como isso foi retratado, né? O que a gente poderia imaginar que isso poderia nos trazer algum tipo de contribuição, né, para nosso estabelecimento da nossa estratégia ou do nosso pensamento estratégico. Eu não sei se dá tempo do pessoal responder, mas enfim, né, o que a gente pode considerar é que, apesar, né, desse pessoal ter estabelecido assim algumas tecnologias que a gente pode até considerar que algumas delas sejam até viáveis, né, como comentei da própria videoconferência e tal, mas o que a gente pode ver é que eles retrataram o futuro estabelecendo a mesma ordem social do presente na época. Ou seja, né, ele projetou 90 anos para frente, mas as vestimentas, a ordem social, se você vê ali na foto ali que está o rapaz voando ali, né, entregando a carta, né, a igrejinha, o formato das casas, ou seja, eu percebo o futuro, mas eu mantenho as características do presente. Então, isso acaba sendo uma retratação muito comum quando a gente vai ouvir aquela recomendação do Peter Drucker de, olha, a melhor forma é criar o futuro, mas eu vou criar o futuro olhando para a tecnologia e qual é a nova ordem social que essa tecnologia cria? Em que ambiente o meu cliente vai utilizar o meu produto? Ou seja, quem garantiria, né, que lá em 1910 nós ainda estaríamos nos comunicando por cartas? Né? Ou seja, talvez o e-mail, lógico, existem os correios, tal, mas a forma, né, aqui que o rapaz está entregando uma carta talvez não seja mais o método de comunicação que nós temos mais comum, né? Talvez o e-mail, né, o WhatsApp, tal, tenha substituído aí a grande parte dessas comunicações. Então, o nosso grande problema nessas abordagens, pode passar, professor, pode ir para frente, é que nós imaginamos sempre o futuro, normalmente, sob o olhar do presente. Ou seja, né, os meus elementos, né, que podem compor quando eu enxergo uma tecnologia, nem sempre eu consigo fazer com que essa tecnologia me oriente realmente para qual ordem social, ou seja, como que isso vai ser, qual vai ser a ruptura social, né, do ponto de vista de consumidor, de sociedade, de benefício, de valor, que realmente eu vou conseguir ter com essa inserção. Então, pode ir para frente, professor. Então, ó, se nós pensarmos, né, se a gente utilizar o setor automotivo como referência dentro desse contexto, ou seja, eu posso perguntar da seguinte forma, ou seja, qual o sistema de mobilidade que traria, né, ou trará uma nova ordem social? Então, se eu pensar no seguinte aspecto, né, bom, se eu pegar os veículos que eu tenho hoje, né, e disser assim, olha, eu vou criar um veículo conectado, né, ou seja, esse veículo vai ter ali Wi-Fi, vai ter algumas tecnologias que vão poder fazer com que ele interaja, né? Ele tem assim, um certo grau de conectividade em que ele consiga, logicamente, transmitir informações a respeito do que está acontecendo, né, no interior do veículo e, ao mesmo tempo, que ele receba informações
que ele consiga interagir, né, com o sistema viário ou até mesmo com outros carros. Tá? Então, talvez essa abordagem, talvez ela não seja assim, essa tecnologia, apesar de ser bastante benéfica, mas ela não, talvez, né, com uma certa análise grosseira, até ela, assim, ela não traria grandes alterações nessa ordem social que nós temos hoje, pensando no sistema viário, pensando nisso tudo. Bom, se esse carro conectado for elétrico, né, se o sistema de motorização dele não for mais a combustão, a combustíveis fósseis, enfim, for elétrico, bom, o que alteraria? Bom, talvez o sistema de abastecimento, né, os postos de gasolina que a gente tem hoje, né, talvez eles fossem alterados por um outro formato. Enfim, a gente não sabe de que forma se a gente vai abastecer isso na nossa casa, os carros elétricos estão sendo abastecidos por energia solar, enfim, talvez isso já trouxesse uma certa alteração nessa ordem. Se esse carro, além de conectado, elétrico, ele fosse autônomo, talvez a própria forma, né, ou seja, já que eu não vou precisar mais dirigir, talvez o sistema viário pudesse ser alterado do ponto de vista de sinalização, de identificação de faixas, ou seja, eu já começaria a alterar alguma coisa no próprio contexto viário, né, ao passo que eu vou inserindo, né, multiplicando, somando, né, essas diversas tecnologias. E se esse carro fosse conectado, fosse elétrico, ele fosse autônomo e ele fosse compartilhado, talvez ele alterasse uma série de coisas, ou seja, porque se o veículo vai ser compartilhado, eu não preciso mais ter a propriedade do veículo, ou seja, eu não preciso mais ter carro, não. O carro ele vai ser autônomo, ele vai me conduzir, me levar lá para um determinado local, e esse carro vai ser utilizado por outra pessoa para que ele possa fazer outra utilidade, ou seja, então talvez isso altere até a questão arquitetônica, ou seja, né, eu não vou mais precisar ter garagem na minha casa se eu não vou ser mais proprietário de um carro, certo? Então, ou seja, eu estou ali inserindo uma série de tecnologias que elas podem ser do ponto de vista normais, né, ou seja, tecnologias que já estão talvez próximas, né, que a gente já possa enxergar um certo cenário. Existem as extraordinárias, ou seja, aquelas que podem acontecer sem que a gente espere, né, um exemplo acho que típico é tudo isso que a gente está passando com a questão da pandemia, um evento extraordinário, e tem aquele totalmente disruptivo, é aquele que a gente jamais esperaria. Talvez o que a gente possa, um exemplo claro, né, a Embraer, ela apresentou, né, no Salão do Automóvel de 2018 o projeto dela de veículo voador. Então, assim, a Embraer aposta, né, que o sistema de mobilidade do futuro são os carros voadores. Eu acho que recentemente ela chegou até a fazer uns testes com questões para a viabilidade disso. Então, talvez essa alteração, né, esse sistema de mobilidade vertical, né, ou seja, com carros voadores, talvez isso sim, talvez pudesse causar, né, uma ordem social totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver hoje. Tudo bem? Então, esse assim, acaba sendo um modelo e essa, do ponto de vista de estratégia, né, se nós tivéssemos que modelar esse futuro, uma série de perguntas poderiam ser necessárias, né, para que a gente pudesse realmente nos aproximar de um futuro, né, daquela criação daquele futuro, né, que o Peter Drucker ali solicitou para a gente. Pode passar para frente, professor, por favor. Então, ou seja, né, essa inovação no mercado automotivo, né, como é que elas impactariam, né, no comportamento da sociedade? Então, algumas perguntas precisariam ser respondidas, ou seja, né, qual a fonte de combustível que os motores vão adotar? Ou seja, se nós vamos substituir os motores a combustão, ou seja, qual vai ser o modelo? Hidrogênio, células solares, elétricos, enfim. As pessoas preferem dirigir ou serem levadas? Eu prefiro, apesar de ser um pouco mais, ter elementos mais inseguros do ponto de vista que, né, o ser humano está conduzindo um veículo, mas será que as pessoas não preferem dirigir ainda do que serem levadas por veículos autônomos? Ou seja, né, e qual o nível de controle que as pessoas desejam nesses veículos autônomos? Né? Ou seja, o quanto realmente eu quero, qual o nível de automação que poderia me atender, né? Vai de 1 a 5 ali dos níveis de automação de veículos autônomos, mas como que eu defino, né, esses níveis de controle? Professor, se o senhor quiser passar o vídeo rapidinho aqui, ó, esse da Alfa Romeo, acho que pode passar por lá. Ok, só um instante. Good morning, Eric. Yes, good morning. Let's go. What is your destination today, Eric? Destination is work, just like every day. Go, start driving. Would you prefer the standard way? No, I'd prefer you take me through China.
China is 15,000 miles from here. Loading maps and alternative language. 中指船 No, 上 abort, abort. Aborting trip to work. What is your destination today, Eric? Please, I am begging you, just take me to work. Engaging climate control system. No, enough with the climate control. Just drive. Sensing nerves level rising. Activating relaxation No, music. I just want to drive. It might be your last chance to drive. Alfa Romeo Giulia, עכשיו בישראל. Eric. זה שאתה נושם, לא אומר שאתה חי. Pode voltar para a apresentação. Bom, então um pouco nesse contexto, ou seja, né, quando a gente fala do nível de controle, é exatamente isso, ou seja, o quanto esse nível de automação, né, ou seja, o que mostrou o vídeo, ali uma propaganda até, mas ou seja, qual é o nível, né, de automação, ou seja, o quanto a gente vai conseguir realmente interagir e o quanto as pessoas aceitariam essa questão, né, do veículos autônomos, ou seja, né, o nível de controle, de que forma isso, né, de que forma esse veículo autônomo tomaria decisões e tal. Enfim, o próximo slide, ele é bastante interessante, eu não sei se vocês já acessaram esse site, mas ele... Pode passar, professor. Isso. Eu não sei se vocês já entraram nesse site do Moral Machine do MIT. Esse site do Moral Machine, ele simula situações com um carro, um veículo autônomo que, segundo o MIT, ele capta, né, essas decisões que a gente ajuda para poder auxiliar o desenvolvimento dos softwares, né, desses carros autônomos. Então, você clicando nesse Moral Machine que tem ali embaixo ali, você entra em algumas opções em que o que acontece? Ele dá vários cenários de um veículo autônomo com falha, né, com uma falha iminente nos freios. Ele precisa tomar uma decisão entre o que ele vai fazer, né? Se ele muda de faixa ou se ele continua na faixa de rolamento dele. Ou seja, então você tem uma situação hipotética, ou seja, você tem ali diversas pessoas atravessando de forma inadequada, né? Ou seja, elas estão atravessando na faixa no sinal vermelho, e aí que decisão esse carro tomaria, né? Ou seja, de seguir na direção que ele se encontra ou que ele tomaria uma decisão, olha, eu vou atropelar as outras pessoas porque elas estão numa outra faixa. É lógico que tudo isso é uma série de hipóteses, mas quem tiver curiosidade de participar tem várias possibilidades. E aí ele coloca que, olha, tem uma mulher grávida, um idoso, uma criança, enfim, qual seria a forma de tomada de decisão que esse processo tomaria. Então, mais por curiosidade, é bastante interessante. E quem quiser se aventurar e entrar no site, é bastante uma experiência interessante. E, bom, vamos lá, professor, vamos para frente. Então, de certa forma, o que a gente vem observando ao longo, né, do tempo, que as inovações tecnológicas, né, todas essas tecnologias que vão sendo inseridas, elas têm um único propósito, ou seja, né, resolver contradições e substituir o que dá errado. Não é isso? Ou seja, então, tudo aquilo que vem sendo aprimorado ao longo do tempo, quando a gente fala de mobilidade, então, até então, o que a gente tem na nossa mente é que mobilidade ela vai ser resolvida através de né, pelo menos do ponto de vista rodoviário, né, de mobilidade urbana. Talvez os carros, né, sejam o processo mais adequado para que a gente possa resolver, né, de ir de um ponto ao outro, né? E, de certa forma, o que a gente nós estamos nos aproximando é que esses veículos, né, esses carros estão sendo substituídos por um smartphone. Ou seja, né, eu consigo realizar a minha necessidade, a minha demanda por mobilidade sem a necessidade de ter um veículo, né? Se eu tiver um smartphone, eu consigo fazer com que essa inovação tecnológica resolva o meu problema da mesma forma. Então, quando a gente fala, né, de que forma nós conseguimos transitar, então, se eu sou uma empresa de automóveis e eu estou tentando migrar para o mundo digital, pode ser que eu considere que o aprimoramento do meu veículo, né, do meu produto, seja o futuro. E, na verdade, eu vou deixar pelo contrário, eu vou deixar de produzir, né, se fosse o caso, deixar de produzir veículos para produzir smartphones. Ou seja, eu continuo dentro do mundo de mobilidade, no entanto, com um aparato tecnológico totalmente diferenciado.
Então, quando a gente fala de criar o futuro, né, o futuro depende muito de como essas coisas vão caminhar e de que forma realmente a sociedade vai assimilar essas tecnologias para essa substituição. Quando a gente fala de substituição do que dá errado, substituição daquilo que para nós, de repente, ou seja, como a gente... uma frase, né, nós não queremos geladeira, nós queremos água gelada. Ou seja, né, eu tenho uma geladeira um refrigerador, porque não tem outra forma. Mas se alguém, né, para mim, o mais importante é o produto final, é o valor. Eu quero um copo de água gelada. Ou seja, se alguém conseguir estabelecer uma forma de ter, sem que eu tenha necessidade de ter esse produto, ou seja, né, o produto refrigerador fica obsoleto imediatamente. Ok? Então, vamos em frente. Bom, então, esse contexto do processo de transformação digital, do processo estratégico, tem esse conceito, né, que eu acabei de passar para vocês, ou seja, né, essa capacidade de nós transformarmos, né, de nós fazermos essa transição baseado, né, em cenários e o grau de dificuldade que a gente tem justamente para poder consolidar isso. E aí nós nos aproximamos do segundo conceito nosso, que é o processo de transformação digital. Ou seja, então onde realmente eu quero frequentar, né, um ambiente onde, quando a gente fala de transformação, né, de transformar, né, trans é mudar, né, ou seja, então mudar a forma, né, talvez a terminologia correta fosse transformação para o digital, né, ou seja, mudar a forma para operar num ambiente digital. Então, quando a gente vê as tecnologias que surgiram ao longo do tempo, ou seja, né, lá em 1490, 1495, quando Gutenberg mudou a forma da escrita, né, então nós tínhamos até então, na nossa história, né, a escrita no papel, ou seja, né, ao passo que eu consegui, que Gutenberg conseguiu estabelecer um novo modelo tecnológico, ele inseriu uma série de alterações sociais, né, a história do capitalismo, que foi proveniente, ou seja, né, da própria reforma protestante, que foi possível devido, né, à prensa, devido a uma série de benefícios que ela trouxe, porque ela conseguiu disseminar, né, o conhecimento de uma forma muito mais veloz. E nós levamos, de certa forma, mais de 555 anos para conseguir alterar esse modelo, né, de informação coletiva, ou seja, né, de ter disponível, né, a leitura de alguma coisa que não fosse no papel. Ou seja, o jornal, né, os papéis, eles têm uma característica notável. Para quem, acho que a maioria da sala aqui são todos jovens, não lembram das enciclopédias, né, da Barça, enfim, você comprava aquele monte de livro num dia, no dia seguinte aquilo tudo estava obsoleto. Então, nós conseguimos hoje ter notícias, né, ou seja, conseguir frequentar ambientes, né, de informação muito mais atualizados do que a obsolescência que o papel acaba tendo em relação a isso. Então, esse aprimoramento foi feito, né, ou seja, mas nós só conseguimos nos aproximar, né, de um modelo diferenciado, né, de disseminação da comunicação lá por volta de, acho que 2007, 2009, lá foi quando começaram, né, a surgir né, muito antes, por volta da década de 90, quando começaram a surgir os computadores, que foram, né, substituídos por esses processos. Né? Estava falando do Steve Jobs aqui, que foi mais recente aqui o desenvolvimento dos tablets. Ok? Então, vamos para frente, vamos lá. Então, o que de uma forma, sem querer colocar muitos conceitos, mas para nós, transformação digital trata-se, né, da adoção de tecnologias disruptivas para que a gente possa aumentar a produtividade, a criação de valor e o bem-estar social. Então, ou seja, transformação digital é a capacidade que nós temos da adoção dessas tecnologias, né, que elas consigam, de alguma forma, fazendo com que, né, a nossa produtividade, a percepção de valor pelos clientes e quem utiliza esses produtos realmente tem um certo ganho. Ou seja, qual é uma análise, né, bastante interessante disso? Se eu dissesse para vocês que se todas as escolas do Brasil adotassem, né, comprassem, passassem a adotar o uso de lousa digital, né, de quadro digital, a educação do Brasil melhoraria. Ou seja, não necessariamente, ou seja, né, não é o fato de eu inserir um recurso tecnológico nas escolas que imediatamente isso poderia gerar um benefício, um valor adicional na educação. Então, por isso que o grande fator é que a tecnologia ela não é fim, ela é um meio. Então, para que eu possa realmente melhorar a educação, a lousa digital ela pode ser um meio integrado, né, a todo um contexto educacional que envolveria, né, disciplinas, alunos, professores, enfim, e que a lousa digital fosse um elemento
né, de geração adicional de valor, e não em si a gente esperar que simplesmente uma tecnologia possa gerar. Então, a transformação digital é o que é? Ou seja, é eu ter uma tecnologia disruptiva, né, que ela faça parte e que, ao mesmo tempo, ela consiga entregar uma percepção de valor diferente do que se entregava com os modelos anteriores, certo? Então, vamos lá, professor. Pode ir para o próximo. Então, para a gente entender esse contexto da transformação digital, é bastante importante a gente ter um fator bastante interessante que explica um pouco do porquê que a gente precisa de soluções, né, esse processo de transformação digital, esse novo modelo de lidar com os nossos problemas, né? Ou seja, esse aqui é um gráfico que mostra a evolução da população mundial desde 8.000 a.C. Até o ano de 2100. Então, a gente pode perceber aqui que somente por volta lá de 1800, né, que o planeta Terra atingiu ali por volta de 1 bilhão de habitantes. E aqui a projeção dele, ele faz uma projeção até 2100, que nós teríamos ali mais ou menos 10 bilhões de habitantes, mas hoje, atualmente, a gente está por volta de 7 bilhões. Então, isso remete para nós, né, ou seja, nós estrategistas, né, para a transformação digital, para a operação das empresas, um desafio constante, porque a complexidade demográfica, ou seja, a quantidade, essa quantidade imensa de pessoas, né, de habitantes no planeta, nos traz um grau de complexidade muito grande. Porque só para a gente ter uma ideia, se nós somos 7 bilhões, né, e se cada pessoa precisa, no mínimo, né, ter 3 refeições por dia, então diariamente nós teríamos que disponibilizar 21 bilhões, né, de pratos, né, de alimentos para que essas pessoas pudessem se alimentar. Isso do ponto de vista só de alimentação. Então, essa quantidade de pessoas nos remete a modelos administrativos e gerenciais que precisam ser repensados. Pode ir para frente, professor. Então, aqui a gente usa o exemplo da kitnet. O dilema da kitnet é assim, eu acho que se todo mundo não passou na vida, um dia vai passar. Então a gente vê ali, o exemplo, a gente quer ir para a praia, sei lá, fazer um passeio, aí você encontra lá uma kitnet legalzinha na praia, tal, né, de 26 metros quadrados, aí tá você, sua esposa, seu filho, tal, e você vai lá para a kitnet. Tá? Então, você chegar na kitnet, fica fácil você tomar algumas decisões enquanto vocês são em 3. Mas fica fácil você definir o que vocês vão comer, fica fácil você definir o horário que você vai dormir, fica fácil você dizer o que você vai comprar no supermercado, o que você vai colocar na geladeira. Mas aí, normalmente quando a gente faz, né, a gente aluga lá uma kitnet, vai para a praia e tal, a gente coloca lá no Facebook e tal, aí, né, dá 1 minuto lá o seu amigo, o seu cunhado, o pessoal já, já que você está com uma kitnet na praia aí, então acho que eu estou indo para aí também, tem espaço, porque eu estou vendo ali que tem uma sacadinha ali que dá para a gente dormir e tal. Enfim, aí o cunhado vem, o primo vem junto, o irmão, o avô, atrás o neto e tal, e aí começa a ocupar essa kitnet com uma quantidade gigantesca de pessoas, e um quer comer macarrão, um quer sair à noite, um quer dormir durante o dia e tal. Ou seja, e aquele poder de decisão que você tinha inicialmente de tomar decisões para uma série de pessoas, você perde, você não tem mais controle, né? Você coloca post-it na geladeira para as pessoas lá pegarem a comida e tal, mas num determinado momento, essa capacidade de você administrar, né, uma quantidade, uma qualidade, uma diversidade tão grande de solicitações, fica quase que impossível. Então, o dilema da kitnet é o mesmo dilema que a gente vive do ponto de vista de populacional. Nós temos muita gente e nós precisamos tomar muitas decisões complexas porque os clientes, os consumidores, estão solicitando cada vez mais esse grau de qualidade, quantidade e diversidade dos produtos que nós consumimos. Então, pode ir para frente, professor. Eu coloquei a figurinha ali, né? No começo é uma maravilha, depois, né, todo mundo fica desesperado com, né, a kitnet, vamos para a praia e tal, aí depois o clima acaba sendo outro aqui. Vamos lá. Bom, então essa figurinha aqui para nós resume um pouco daquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, ou seja, eu preciso ter um certo equilíbrio, né? Essa complexidade demográfica me traz esse dilema de quantidade, qualidade e diversidade. O equilíbrio entre a complexidade demográfica, a comunicação e a administração disso. Ou seja, eu não consigo mais, eu preciso estabelecer, né, uma outra forma de me comunicar, e hoje em dia, se a gente perceber uma evolução na forma de comunicação, né, se a gente estudar a história da humanidade, né, nós começamos a nos comunicar por gestos,
Depois, logicamente, os gestos têm ali uma limitação geográfica, ou seja, né, uma certa distância, né, que as pessoas conseguem se comunicar, depois de forma oral, depois da forma escrita, como eu comentei com vocês, a escrita, no papel, depois a escrita impressa. E hoje a gente pode dizer que nós nos comunicamos por cliques, né? Ou seja, né, nós estamos deixando rastros de comunicação para que as pessoas possam, não é isso, eu clico lá, eu gostei, então uma quantidade muito grande, né, de likes ali em torno de um determinado assunto faz com que uma grande parte de pessoas possam tomar decisões de que aquilo ali pode ser algo positivo ou negativo para ela. E da mesma forma, eu não consigo mais administrar com a gestão centralizada que a grande parte das organizações tem, porque essa complexidade é muito grande. Então, eu preciso de algum modelo, né, de alguma forma, trabalhar com modelos de distribuição das decisões, ou seja, quais são essas distribuições? Ou seja, eu preciso fazer com que as pessoas que tomam decisões, né, ou seja, os meus próprios clientes, eles possam tomar decisões de uma forma muito mais distribuída, muito mais descentralizada. Então, as organizações precisam repensar ou reentender que esse processo digital, ele nos remete, né, a um ambiente em que a forma de comunicação ela é através, né, dos nossos cliques, né, dos nossos rastros, né, que nós deixamos na internet, e ao mesmo tempo esse modelo, né, de tomada de decisão totalmente centralizada, ele não vai funcionar ao longo do tempo, ou seja, eu preciso realmente distribuir esse processo de tomada de decisões para que eu realmente possa operar. Um grande exemplo dessa questão de tomada de distribuição das decisões é o modelo do Uber, né, o que a gente usa muito o conceito do Uber, porque o Uber hoje, eu como usuário do Uber, eu consigo demitir um motorista do Uber. Ou seja, né, se ele fizer alguma coisa lá inadequada, tal, eu mando, né, um clique lá pro Uber e esse cara ele está totalmente demitido, né? Ou seja, ele é retirado, né, da plataforma e ele não é permitido mais que ele opere, né? Às vezes, até em outros aplicativos também acabam proibindo esse tipo de ação. Então, ou seja, se a gente olhar para uma organização hoje, qual é a organização que nós, como clientes, assim, conseguiríamos demitir, né, um funcionário? Ou seja, né, dizer, olha, eu não gostei da atitude que esse cara tomou, talvez o cara possa até tomar lá uma medida administrativa, alguma coisa nesse sentido, mas nós vamos no máximo receber um comunicado dizendo, olha, né, iremos tomar decisões, né, aquelas coisas, aqueles e-mails, olha, nós tomaremos algumas decisões, né, as medidas necessárias para que isso não se repita, enfim, mas essa distribuição das decisões, ela está... Aquelas empresas que a gente viu naquele montante ali, onde elas já operam no digital, então elas operam num modelo de gestão muito mais descentralizada do que os modelos que nós estamos acostumados a ver as organizações operando hoje. E essa transição, né, esse formato de eliminação das intermediações é que muitas vezes mais incomoda ou mais faz com que as empresas fiquem presas. Lembra que eu comentei aquela bola de metal que prende as organizações antes do penhasco? Justamente ela não consegue imaginar que ela possa operar com um modelo administrativo muito mais descentralizado. Vamos lá, professor. Bom, essa figura aqui, eu gosto muito de associar, utilizar essa figura, porque normalmente o pessoal, quando fala em indústria 4.0, o pessoal mostra aquela figurinha, né, da primeira revolução industrial, segunda, terceira, o vapor, a eletricidade, o chip e tal. Como nós estamos falando assim de transformação digital, de valor agregado, né, de agregação de valor para o cliente, eu gosto muito de associar, né, essa evolução, né, das revoluções industriais, na verdade, com o comportamento do cliente, ou seja, né, de que forma nós tratávamos os clientes, né, em cada período desse. Porque para nós, olharmos assim do ponto de vista somente industrial, se nós estamos pensando em estabelecer estratégias, fica muito difícil entender que esse processo evolutivo da indústria, ele foi simplesmente tecnologias que modificaram os processos industriais. Eles modificaram, como a gente já vem comentando até agora, eles modificaram a ordem social das coisas. O que me interessa do ponto de vista de criar uma transformação, um processo de transformação digital, é ir para esse processo e saber como que eu me relaciono com a sociedade e com os meus clientes, certo? Então, rapidamente, né, ou seja, na era artesanal,
lá na Idade Média e tal, os fornecedores conheciam muito mais os seus clientes, porque, logicamente, né, os locais eram bem menores, então as coisas eram feitas muito mais customizadas, personalizadas. Olha, eu quero, né, uma roda de carroça de tal forma, olha, eu quero um vaso assim, eu quero... Enfim, né, o artesão ele conhecia, né, muito mais a necessidade do seu cliente. Ao passo que a primeira e a segunda revolução industrial surgiram, ou seja, as empresas elas vendiam tudo que produziam, né? Ou seja, o cliente ficou em segundo plano. Ou seja, nós tínhamos uma capacidade produtiva muito grande, né? A gente vê lá os grandes volumes dos veículos, aquele velho jargão do Ford, lá, né? Você pode escolher qualquer cor de carro desde que seja preto e tal. Ou seja, então, nós não pensávamos muito, nós não tínhamos condições, né, de estabelecer uma relação de comunicação muito próxima do cliente, né? Nós produzíamos, entregávamos isso e os clientes consumiam. A terceira revolução industrial, né, que a gente pode chamar da era do cliente, surge, né, o advento da qualidade, ou seja, né, se aprofunda essa questão, essa preocupação com a excelência no atendimento, mas ao mesmo tempo eu ainda não consigo ter, né, de uma certa forma, a capacidade de me comunicar muito mais próximo com esses clientes. E hoje, né, essa quarta revolução industrial, onde que nós estamos? O que essa tecnologia nos permite? Que é a era da experiência. Agora, a empresa ela não define mais pelo usuário. Aquilo que eu falei de tomada de decisão descentralizada anteriormente, ou seja, eu consigo criar um ambiente tecnológico, né, para que ele possa resolver por si mesmo a melhor forma, né, de resolver cada demanda a partir de sua diversidade. Então, assim, eu consigo estabelecer, através de tecnologia, de que forma realmente eu estou experimentando ou eu gostaria de experimentar esse produto. Então, esse processo de transformação digital posiciona as organizações dentro de um ambiente em que eu consigo interagir muito mais e o que me interessa? O que me interessa é saber como que o meu cliente está experimentando o meu produto. Eu quero ter certeza, como que ele está usando? O que ele está fazendo com o meu produto? Será que tem algumas outras opções, né, de uso, enfim, de que forma eu consigo interagir? Então, esse processo evolutivo, ele precisa levar em consideração sempre a forma como o cliente, como a sociedade está recebendo esse valor que você está proposto a gerar com todo esse aparato tecnológico que está disponível. Pode ir, professor, por favor. Então, quais são os principais elementos, né, desse processo de criação de valor? Ou seja, né, esse processo de transformação digital, ele faz com que as suas fronteiras, né, ou seja, se eu consigo me aproximar muito mais de como o meu cliente está experimentando o meu produto, então eu consigo realmente ampliar a fronteira do meu negócio. Aquilo que eu considerava um call center ou um determinado uma pesquisa de satisfação de cliente e tal, isso tudo cai por terra, porque agora eu consigo realmente fazer com que o meu negócio tenha uma amplitude muito maior do que aquela que necessariamente eu tinha antes de fazer aquela transição. Então, aquele vale, né, aquele abismo que existe é exatamente a capacidade que as organizações têm agora de fazer com que elas transitem, ou seja, qual é a melhor forma de transitar, quais são os recursos que eu tenho, e fazendo com que ela vá frequentar agora um ambiente de uma expansão gigantesca de suas fronteiras, certo? Então, a partir disso, eu começo a criar muito mais valor nos processos de experiência do cliente. Então, agora, o que eu quero? Eu quero realmente entender qual é o verdadeiro valor que o cliente tem quando ele utiliza o meu produto ou o meu serviço. E, logicamente, eu preciso de um aparato de recursos, né, que dão suporte a toda essa estrutura desse processo. Eu preciso... Aí vem todas as tecnologias, né, todo esse aparato de indústria 4.0, justamente para fazer com que eu tenha isso como meio, né, e não como fim, para viabilizar, né, essa expansão da minha fronteira e essa criação de valor na forma como eu experimento melhor os meus produtos. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Pode, professor, por favor. Esse é um outro vídeo bastante interessante que mostra um pouco dessa questão da expansão da experiência do cliente com um determinado serviço. Professor, se o senhor puder passar o vídeo, por gentileza. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural.
Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usado nessa obra? O Bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muita. Ok. Bom, então, pessoal, o vídeo dá uma visão bem interessante para a gente sobre a questão da aplicação, né, de uma forma de interação, ou seja, né, da experimentação de como o cliente, né, de como os usuários, aí no caso do museu, estão experimentando, ou seja, interagindo, né, com esse tipo de produto. Então, ou seja, acho que é uma visão bastante interessante e nos dá uma clareza aí sobre, né, o tópico que a gente está abordando. Então, pode passar para frente, professor, por favor. Bom, então, o processo de transformação digital, essa estratégia, né, ela sempre vai abordar a importância desses três elementos, né, pessoas, processos e tecnologias. Pode passar para frente, professor. Então, essa capacidade, né, de interagir com esses três elementos, ou seja, né, as nossas estratégias sempre vão estar focadas nas pessoas, nos processos e nas tecnologias. E, então, ou seja, né, pessoas competentes, né, operando processos concebidos para gerar valor que clientes considerem adequado. Então, o conceito de valor para nós agora passa a ser muito importante, porque esse processo de transformação digital ela vai nos remeter a um formato organizacional em que essa percepção de valor agora ela vai ser nós vamos estar muito mais próximos dos verdadeiros elementos do que são o verdadeiro valor para as organizações. Na próxima figura, no próximo slide, a gente consegue dar um exemplo muito mais claro sobre
essa abordagem. Pode passar, professor, por favor. Ou seja, né, se nós olharmos para o sistema de saúde, né, como é que a gente imagina essa questão de o que é essa agregação de valor através de processos, né, de transformação digital? Então, se eu olhar para o sistema de saúde hoje, o que nós temos ali, né, entradas, né, desse processo, então se ela tem protocolos, processos, né, de cirúrgicos, processos administrativos, normas, certificações, mas tudo isso para mim, ou seja, para nós clientes, não é isso que nós compramos. Nós compramos as saídas de um sistema de saúde. E muitas vezes esse conceito, esse sistema de saúde, o que nós entendemos como o sistema de saúde entende como uma resposta, né, muitas vezes para nós, não é necessariamente aquilo que nos interessa. Então, ou seja, qual é o verdadeiro valor que nós teríamos, né, de um processo de saúde, né, de um sistema de saúde? Então, ou seja, né, quanto tempo, né, uma pessoa voltou a trabalhar após uma cirurgia? Ou seja, isso é o verdadeiro valor, né, desse sistema. Ou seja, eu fiz uma cirurgia, quanto tempo realmente eu me recuperei? Né? Ou seja, uma mulher, né, a mulher recuperou a autoestima após, né, uma cirurgia de ablação de mama, ou seja, o homem passou a ter uma ereção após uma prostatectomia. Ou seja, isso é o valor, o verdadeiro valor que nós precisamos perceber em relação a um sistema de saúde. Ou seja, né, então, da mesma forma, essas tecnologias, elas nos permitem fazer com que as organizações, elas tenham uma necessidade de reconhecer o verdadeiro valor que elas precisam realmente entregar para a sociedade, e não simplesmente aquilo que elas consideram fatores, muitas vezes internos, que são relevantes, são importantes, como taxa de infecção, nível, né, de taxa de infecção hospitalar, uma série de outras características internas, né, de um hospital, mas que para nós, muitas vezes, o que nos interessa realmente o valor verdadeiro, né, de um sistema de saúde desse, é aquilo que realmente está relacionado à nossa capacidade de recuperar a nossa saúde, né, de recuperar a nossa vida, de ter novamente a nossa qualidade de vida, baseado naquele processo, né, de saúde por aquele tratamento de saúde pelo qual as pessoas puderam passar. Por favor, professor, pode ir para frente. Então, esse contexto de transformação digital, ele vai nos remeter a essas abordagens, ou seja, né, como é que nós medimos valor na sua empresa? Ou seja, se eu for olhar para aquele exemplo que eu dei no sistema de saúde ali, ou seja, como é que eu realmente, né, as organizações conseguem medir esse valor, essa resposta que realmente é valorizada, né, pelas pessoas? Ou seja, o que realmente faz eu utilizar o Uber e faz com que eu não utilize, né, o sistema de cooperativa de táxi que existia antigamente? Qual é o verdadeiro valor? Como é que eu meço isso? Como é que eu opero a minha organização? Ou seja, como é que essas tecnologias, como que eu vou migrar para um processo de transformação digital e como que a minha organização vai passar a operar? Ela também vai passar a operar com o modelo do Uber, ou seja, né, eu vou conseguir tomar decisões internas muito mais descentralizadas, sem a necessidade, né, de níveis, de camadas gerenciais gigantescas, né, com o processo de tomada de decisões. As pessoas vão conseguir participar de projetos que elas têm muito mais identidade. Ou seja, né, as pessoas, olha, eu vou participar de um projeto, aquele projeto me atrai muito melhor dentro da minha organização, eu sei que eu vou conseguir contribuir muito mais com aquilo. É essa descentralização que a tecnologia pode nos trazer. Então, da mesma forma, como que nós fazemos negócio, como que nós inovamos, como é que você fornece treinamento ou acesso a especialistas, como é que você recebe feedback, como que você se envolve com a comunidade e como você ensina. Ou seja, né, como que nós conseguimos entender que nós estamos ensinando, né, entregando o verdadeiro valor com os modelos atuais que a gente tem do sistema de educação. Então, tudo isso, o processo de transformação digital e a inserção de tecnologias podem nos auxiliar nessas respostas aí. Pode, por favor, professor. Então, a transformação digital, ela é reposicionar as tecnologias que nós criamos em nosso próprio benefício. Esse é o conceito da Sociedade 5.0, que é o processo estratégico do Japão. Quem tiver interesse, é só pesquisar na internet, Sociedade 5.0, vocês vão encontrar o plano estratégico da sociedade japonesa, que é criar uma sociedade onde as tecnologias elas estejam inseridas dentro de um contexto social e que as pessoas realmente, que esse aparato tecnológico transforme, traga para o cidadão uma nova forma, né, dele atuar, dele solicitar, dele participar de forma muito mais ativa nas decisões e nos processos decisórios que existem lá no Japão. Então, esse é um exemplo, né, de planejamento estratégico, né, utilizado pelo Japão, que tem esse conceito, olha, de fazer com que as tecnologias realmente
que já que nós estamos investindo na tecnologia, que elas retornem, logicamente, com um benefício para toda a sociedade, criar uma nova sociedade baseada nessa tecnologia. Isso é o verdadeiro processo de transformação digital. Pode passar, professor. Então, esse é um modelo que a gente acaba consolidando tudo isso. Então, as revoluções industriais, né, ou seja, é uma revolução sociotécnica, ou seja, né, eu insiro novas tecnologias e essa tecnologia altera o comportamento da sociedade. A indústria 4.0 é a gestão, né, dos meios de produção da cadeia de suprimentos. E a estratégia para a transformação digital é justamente, né, um sistema de comunicação para a tomada de decisões, ou seja, né, através dessa estratégia eu amplio as fronteiras do meu negócio, eu aumento a experiência com o meu cliente e eu, logicamente, utilizo os recursos para que possam viabilizar todo esse processo de expansão dessas fronteiras, né? Então, é um modelo que a gente está explorando e estudando e transformando isso num modelo que a gente possa testá-lo e validá-lo. Por favor, professor. Então, a gente usa aí para finalizar a frase, né, do Alvin Toffler, né, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender novamente. Então, esse é o grande desafio das organizações. Nós aprendemos continuamente, mas nós precisamos, em um determinado momento, conseguir, não só para as organizações, mas a nossa própria vida, né, acaba nos dando isso como recado, ou seja, a minha capacidade de desaprender, né, aquilo que, de repente, não era, pelo menos pode ter sido, em um determinado momento, algo adequado, mas a minha capacidade de tirar aquela bola ali, naquela bola metálica que me prendia naquela situação atual, para que eu realmente possa, né, diminuí-la ao passo que eu consiga transitar facilmente para um novo ambiente. Então, o processo de transformação digital remete às organizações num desafio gigantesco e logicamente, o processo estratégico para que a gente possa chegar nisso é o nosso grande desafio. Então, o professor pode ir para frente. Então, pessoal, esse era o conteúdo aí que eu tinha para apresentar para vocês. Aí, depois para frente, aqui, se você quiser passar, professor, pode ir. Bom, aqui, o que eu falei, como comentei com vocês, eu não quis, logo no começo, ali, passar uma série de apresentações, enfim, mas eu trabalho também com consultoria, educação corporativa, eu sou consultor associado da Masterplan, que a gente trabalha com excelência operacional, com Lean Manufacturing, sistema de gestão, redução de perdas, e atuo também nessa parte de treinamento na gestão estratégica para a indústria 4.0 e algumas abordagens, né, de tecnologias para reconhecimento por imagem e inteligência artificial. Aí no próximo slide tem os meus contatos, se você quiser. E aí, quem quiser entrar em contato por e-mail, por LinkedIn, enfim, pelo WhatsApp, fique à vontade, a gente pode tirar dúvida, eu fico à inteira disposição de todos vocês para qualquer necessidade que vocês tenham. E, bom, agora fico aberto aí qualquer dúvida, perguntas, alguma colocação. Fiquem... Aí, professora, pode assumir aí. Ok. Bom, foi uma aula, né? Estou até aqui cheio de... como toda boa aula, né? Estou aqui com um monte de dúvidas. Né? Não sei se eu me estendi muito no horário, desculpe se eu avancei um pouco, não sei se eu estou... Não, imagina, de jeito nenhum. Eu aqui realmente estou bem surpreso com a apresentação, foi fantástico, né? Meu celular acabou a bateria, assim, e eu pus para carregar um minutinho, mas eu tenho algumas dúvidas aqui anotadas. Na verdade, mas não são dúvidas, são curiosidades minhas, né? Observando, né, e vendo a sua apresentação e tudo que você trouxe, não dá para não deixar de remeter à pandemia, essa situação que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente teve não vou dizer uma evolução, mas uma evolução da demanda acelerada aí, né? A gente ouve falar em 10 anos em 1, exatamente, 5 anos em 6 meses, da mesma coisa, né? Enfim. E eu vejo que provavelmente as grandes empresas mais digitais, elas tiveram uma capacidade de resposta maior do que aquelas que não eram, né? Mas, enfim, eu acho que mudou muito a questão do valor, né? O que a pandemia mudou nessa questão do valor, né? As empresas precisam entregar um valor, né?
entregar algum produto que tenha um significado, né? Que tenha demanda. Então, a minha curiosidade, se você, dentro daquilo que você pesquisa e tal, após a pandemia, eu espero que acabe, né? Isso acelerou muita coisa, trouxe muita coisa, né? As demandas foram daquela fala inicial de prever o futuro, né? De tentar, eu acho que pegou muita gente de contrapé, foi uma situação, está sendo, né, uma situação que inimaginável, né? Mas o que vai ficar disso, assim, do ponto de vista das empresas, né? O que vai sobrar, assim, vai ter essa evolução rápida, né? E muita coisa vai ficar. Mas o que não vai ficar, assim, o que será, o que a pandemia trouxe de mudança de valor que pegou as empresas assim de contrapé, no sentido do valor, né? Não no sentido da demanda tanto, mas eu acho que houve na cabeça das pessoas uma mudança, né? As pessoas começaram a valorizar coisas que não valorizavam antes, né? E talvez isso para as empresas seja uma dificuldade extra, né? Então, eu só queria saber sua opinião. Como a pandemia entra nesse contexto aí? Não, eu acho que o que a gente considera a pandemia, né, ela se enquadra ali numa dos slides meus ali. A gente viu que tem, quando a gente começa a entender o quanto a tecnologia, um determinado evento pode afetar, né, uma determinada ordem social ou a forma de operação de uma organização, a gente viu aqui que é normal, extraordinária e disruptiva, né? Então a gente está considerando assim que no cenário da pandemia ela foi um evento extraordinário, ou seja, ele ocorreu, né, sem que ninguém, não que não percebesse, mas, né, o tempo de resposta, quando, acho que em novembro de 2019, quando a gente começou a ouvir os primeiros sinais lá da cidade, né, da China, de que estava ocorrendo esse negócio todo, algumas empresas que eu conversei, principalmente as empresas assim, que tinham bastante contato com a China ou operavam junto com essas empresas chinesas, elas já tinham montado um plano de contingência. Eu conversei com uma empresa de logística e o pessoal falou, olha, a gente estava sinalizando que a coisa... Mas a grande maioria das empresas, vendo dessas notícias, mesmo assim não conseguiram se preparar, né? Ou seja, nós nos preparamos ao passo que, logicamente, né, surgiu, né, os primeiros casos, e aí, logicamente, foram surgindo aí os decretos, as portarias, as leis que foram proibindo e restringindo o acesso. Então, eu acredito que esse fato extraordinário, ele ocorre, né, ele é cíclico, né, ou seja, ao longo da humanidade, a gente sempre vai ter alguns eventos desses, e eu acho que o mais importante é que, como você comentou, quais são os valores que se criam, né, quais são as nossas percepções, como que as organizações podem entender que esse processo ele pode ser benéfico, né, de um lado, ou seja, ele foi, logicamente, nós precisamos nos rearranjar, né, as empresas, então, sei lá, o pessoal voltou para o home office, começou a valorizar muito mais os seus espaços internos, né? Se você conversar com qualquer pessoa da área de construção civil, que todo mundo fala, olha, material de construção está vendendo muito, porque todo mundo está reformando, porque está conseguindo perceber muito mais o valor da sua casa, o valor da sua residência, no sentido de conforto térmico, porque as pessoas passavam muito pouco tempo dentro das casas e agora elas valorizam muito mais. E eu acho que aí fica a grande lição de que, se nós formos olharmos assim, para o sistema de saúde, né, o sistema de saúde ele foi um sistema que está fazendo um trabalho fantástico do ponto de vista, né, de contingência disso tudo, né, de conseguir ter esse aparato tecnológico e humano, né, para conseguir resolver isso. O sistema educacional, eu acredito que nós vamos aprender muito com essa questão de como nós vamos conseguir realmente lidar com esse aprendizado. Pode parecer meio profecia, assim, meio, né, estratégia, mas eu sempre falava muito nos meus treinamentos que um dia, né, nós assim, nós assistiríamos aula de matemática numa sala de aula na Alemanha e uma aula de ciências numa sala de aula na Inglaterra, ou seja, a hora que nós vencêssemos, né, a barreira da língua, né, a hora que a tecnologia conseguir fazer com que, né, a língua não seja mais uma barreira para o aprendizado,
Ou seja, eu posso ter uma escola universal, eu posso ter uma escola onde o meu filho pode escolher, né? Olha, eu quero assistir matemática na escola, na faculdade alemã, na Índia, enfim, porque essa tecnologia pode romper essa barreira e aí eu vou conseguir entregar um valor muito maior. Ou seja, né, nós estamos, de qualquer forma, assim, o modelo de ensino hoje, ele da mesma forma que o sistema de saúde, ele entrega um valor, às vezes, ele poderia ampliar essa fronteira. Então, eu acho que o que vai ficar de legado, para mim, né, se Deus quiser, todo esse problema de saúde, né, vai ser solucionado. E eu acho que o grande legado é a nossa capacidade, né, de conseguir fazer com que as coisas que nós considerávamos limitadas a questões geográficas, né, físicas, possam ser superadas. Então, do ponto de vista tanto de saúde, ou seja, eu posso ter uma consulta, até então, né, como a minha pesquisa foi na área de saúde, a telemedicina ela era permitida, né, porque a telemedicina é diferente da teleconsulta. A telemedicina é uma consulta, é uma conversa entre médicos, que já era permitida, já existia regulamentação para isso. O que não era permitido era a teleconsulta. Eu, como paciente, não poderia me consultar com um médico à distância. Hoje, nós já podemos. Enfim, eu posso me consultar, de repente, com um médico nos Estados Unidos, na China, qualquer que seja. Eu acho que o grande avanço, acho que o grande benefício disso tudo vai ser a nossa percepção de que a tecnologia pode nos remeter a benefícios, a entrega de valor naqueles que nós éramos limitados do ponto de vista físico. Eu acho que esse é o grande benefício. Apesar de a gente, eu prefiro a aula presencial, eu prefiro ter contato com o meu médico, mas eu acho que, do ponto de vista, para algumas características, acho que vai haver um ganho, uma assimilação pela sociedade de que essa barreira física pode ser vencida. Eu acredito que o grande valor que vai ser deixado vai ser isso. Ok, obrigado, professor. Eu tenho aqui mais perguntas, mas eu vou passar para as perguntas aqui do YouTube, aqui do chat. Tem uma pergunta aqui, eu não entendi muito bem, mas uma dúvida o Brasil está muito longe da indústria 4.0, né? Eu não sei se era essa dúvida, e eu vou acrescentar aí, né? Fazendo um mix da pergunta aí, e se o Brasil está muito longe da sociedade 5.0? Eu sei que é difícil tirar uma média, né? A gente pode ter setores aí diferentes, mas nós estamos muito longe disso, da sociedade e da indústria 4.0? Olha, se nós olharmos para a indústria 4.0, assim, para alguns setores, nós temos, assim, no Brasil, a gente pode considerar o Brasil sempre está distante, tá? Mas, assim, conheço algumas empresas, se a gente olhar para o cenário de grande porte, assim, algumas empresas que estão muito bem alinhadas nesse sentido, né? Então, logicamente, o setor automotivo sempre foi, assim, dentro do contexto da indústria, sempre teve muito à frente, né, da grande parte dos outros setores, mas o agronegócio é um outro setor que a gente pode considerar, assim, que a tecnologia foi muito bem assimilada, os níveis de produtividade e de produção agrícola que a gente tem está totalmente relacionado ao nível tecnológico, e não só tecnológico do ponto de vista de implementos agrícolas, mas do ponto de vista tecnológico de desenvolvimento de sementes, de defensivos, enfim, eu acho que todo o sistema, né, do agronegócio, ele está muito bem evoluído. O sistema de saúde vem avançando muito, acho que, né, com tudo isso existe né, a pandemia acabou acelerando também algumas questões. O sistema de saúde ele tem um problema, né, uma característica que é o fator investimento, né? O investimento na saúde, em equipamentos e tecnologias, ele é muito caro e isso onera muito o sistema de saúde, e eles ficam obsoletos muito rápidos, né? Ou seja, ressonâncias magnéticas, esses aparelhos são caríssimos e acabam onerando todo esse sistema. Então, existem alguns setores que, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que estão muito próximos disso tudo. Quando nós começamos esse trabalho do treinamento, né, de indústria 4.0, de estratégia para a indústria 4.0, quando nós fomentamos isso, eu comentei com vocês lá na Unicamp, nós conseguimos uma reunião com o diretor da Volkswagen, né, aqui no Brasil, e nós apresentamos esse projeto. Ele falou: olha, é muito interessante, mas eu acho que vocês precisam passar isso para os fornecedores da cadeia automotiva. São eles que realmente estão precisando ter esse conceito desenvolvido. Então, logicamente, fizemos um trabalho junto com o Sindipeças,
e treinamos aí uma quantidade muito grande de pessoas e de empresas de médio, grande porte, para que elas pudessem ser auxiliadas, né, nesse entendimento desse processo. Então, o Brasil, eu acho que o Brasil tem grandes iniciativas, tem grandes instituições que estão fazendo um trabalho fantástico em relação a isso. O que nós precisamos é fazer isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nós estamos assim, preparar melhor os nossos alunos para que eles entendam esse processo, que eles tenham contato com essas organizações, o que realmente isso representa, conceitos bem formatados, porque nós não somos só pragmáticos, assim, né? Nós precisamos de um pouco de teoria a respeito disso para poder realmente gerar esse valor. E eu acho que diversos setores assim têm avançado muito. E, logicamente, existe uma camada, a gente sabe que existe uma lacuna, que estão presos aí na 1.0 ainda, na 2.0 e não conseguiram. Mas eu acredito que não tem saída. Educação, conversar muito sobre isso, a população, né, os jovens, aí, o pessoal os alunos, enfim, todo mundo que está participando, se envolvam, participem, e aquilo aquele exemplo da sociedade 5.0 no Japão é exatamente isso. O Japão, eu tive a oportunidade de conhecer o Japão por 2 vezes, tive recentemente agora em 2018, fui fazer um treinamento lá no Japão, e a gente vê assim elementos. Nós somos justamente para o Japão. A primeira vez que eu fui por um propósito técnico, bem técnico mesmo. Eu fui participar de um projeto junto à Kawasaki, a produção de caldeiras, painéis de caldeiras aqui no Brasil, e nós fomos lá aprender o sistema produtivo da Kawasaki, mas na segunda oportunidade nós fomos justamente entender o segredo das indústrias japonesas, assim, por que lá dá certo as coisas e por que aqui não dá. E aí nós aprendemos algumas palavrinhas, assim, poucas palavras em japonês, mas que acabam assim fazendo com que a gente entenda por que lá as coisas realmente dão certo, né? Então existem algumas questões que as famílias, né, a sociedade japonesa está, vamos dizer assim, ela já tem isso permeado dentro da sua sociedade, que faz com que essa proximidade com essa sociedade, onde o cidadão é um elemento muito mais ativo, muito mais participante, né, muito mais atuante, só vai ser acelerado, porque eles já têm essa participação, ou seja, a tecnologia só vai fazer com que esse incremento, né, da participação deles seja muito mais intenso. O Japão, ele quer voltar, né, já figura, né, mas ele quer se posicionar melhor, né, com as potências econômicas do mundo, e ele considera que somente com a transformação da sociedade, essa sociedade 5.0 é capaz. E o Brasil, nós precisamos assim acreditar. Nós não podemos dizer que nós estamos distante ou nós estamos perto, nós temos que acreditar que nós somos capazes, né, de transformar o Brasil, né, e ser essa potência que todo mundo deseja. Só depende de todos nós, né? A integração entre escola, indústria, sociedade organizada, enfim, é isso que vai fazer com que esse caminho seja possível. Eu sou muito otimista quanto a isso. Ok, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Ailton, mas eu acho que você já até respondeu. Ele quer saber qual o futuro da indústria 4.0 no agronegócio. Sim. Eu acho que talvez para o pequeno negócio ainda esteja mais distante, né? Eu acho que da mesma forma que eu comentei da indústria automobilística, quando a gente olha, né, os grandes aglomerados, né, as grandes empresas conseguem ter resultados fantásticos, mas eu acho que o agronegócio tem muita tecnologia envolvida. Eu participei recentemente de um artigo também com uma aluna aqui da Escola de Engenharia de Piracicaba sobre a aplicação de drones, né, na indústria. Então, eu acredito que o agronegócio tem muitas startups, principalmente aqui em Piracicaba, né, tem as agrotechs aqui, que junto com a Exal, que é o Centro de Tecnologia do Agronegócio. E eu acho que o agronegócio brasileiro, assim, ele é fantástico. Nós estamos, assim, talvez muito mais próximos. E eu acredito que para as pequenas e médias, né, as propriedades, né, eu acho que os próprios conceitos de sustentabilidade, ou seja, né, de agricultura familiar, também assim, estão conseguindo se aproximar de modelos sustentáveis e com tecnologia adequada. A questão da tecnologia ela é sempre muito discutida, porque às vezes eu comento com o pessoal assim, o pessoal fala, mas quando a gente fala de indústria 4.0, agronegócio 4.0, vem aquilo na mente da gente, tudo, um monte de robô funcionando e tal. E nem sempre, às vezes você pode pegar uma usinagem pequena que seja fornecedora de uma grande automobilística
E se você conseguir, lá naquele seu, num torno, numa madrilhadora, num equipamento pequeno, você conseguir colocar um pouco mais de inteligência naquele equipamento, você está indo para um caminho, né? Você está sendo mais 4.0. Se aquela tecnologia, aquele sistema de sensoriamento, um sistema inteligente que possa fazer com que as decisões que você tome sobre, né, a sua participação nessa cadeia, elas sejam ampliadas, isso está aproximando você da indústria 4.0. Você não precisa pensar no conceito de fábrica escura, né? A minha empresa, eu vou colocar robô em todos os processos e a minha empresa vai ser a empresa mais tecnológica do mundo. Lógico, isso pode remeter você a certos ganhos, mas o mais importante é que mesmo as pequenas propriedades, né, mesmo os pequenos empresários, eles têm dispositivos, sistemas que possam tornar um determinado processo decisório melhor, que agregue mais valor para ele. Essa aproximação ela pode ocorrer. Então, não está distante, né, de todo mundo uma forma de você gerenciar ou administrar melhor o seu negócio. É viável, é possível. Ok, obrigado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu não me engano, é da Ana Lívia. Ela pergunta quais são os riscos da indústria 4.0, os maiores riscos. Talvez ela esteja no sentido de alguma frustração, alguma coisa mal aplicada, não sei se... Né, aquilo que você até falou no começo da apresentação, né, estratégias mal dimensionadas. Então, existem riscos? Existem... Olha, a palavra risco, né, quando a gente aprende gestão de risco, risco pode estar associado a oportunidades, né? Ou seja, onde existe um risco, pode ser um risco positivo, um risco negativo. A gente costuma ter uma fala, né, mais ou menos assim, que diz que é o seguinte, que a tecnologia ela é semelhante a um caminhão, né, descendo uma ladeira sem motorista, né, um caminhão descendo ladeira abaixo sem freio. A tecnologia é um caminhão sem freio descendo uma ladeira. Então, e aí você tem 3 opções, né? Você tem uma opção de pular na frente do caminhão e segurar ele, né? Pular na frente e tentar parar o caminhão da tecnologia ladeira abaixo. Você tem a oportunidade de pular na caçamba e descer com esse caminhão ladeira abaixo. E você tem a possibilidade de entrar na cabine e pilotar esse caminhão e dirigir ele. Então, eu acho que o grande risco da tecnologia, da indústria 4.0, qual o elemento que você quer ser, né? Passivo, ativo, né? Se você vai achar que a tecnologia não é para você, porque a tecnologia é um processo assim, ele é irreversível. Quando a gente vai em algumas empresas, quando o pessoal fala sobre diagnóstico de maturidade e tal, normalmente a gente conversa um pouco assim sobre uma análise do que é trabalho de máquina, né, e do que é trabalho humano. Então a gente pode pensar assim, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, né, a gente até brinca assim, se tivesse o sindicato das máquinas, né, eu acho que o sindicato das máquinas reivindicariam, né, que vocês humanos tomaram o nosso lugar, porque existem algumas atividades que não são devidas ao ser humano, né? A gente tinha, logicamente, a região toda aqui conhece muito bem o corte de cana. Quer dizer, se a gente disser que aquela atividade tinha que ser preservada para a manutenção dos empregos, sem desculpa, sem sinceridade, mas não é trabalho para um ser humano. Não é uma atividade que você justificaria. Lógico, existe todo um aparato social, uma questão social que envolve, mas o ser humano, ele não está preparado para uma atividade. Então, aquilo realmente, até existe um risco de desemprego, existe um risco, mas acho que existe um risco muito maior de você manter pessoas em trabalhos degradantes, como é o corte da cana, como é algumas atividades que a gente pode ver. Então, eu acho que a indústria 4.0, os grandes riscos é que é um processo irreversível, é um processo em que as tecnologias elas vão substituir assim, o trabalho das pessoas onde nós não devemos atuar, né? Ou seja, o ser humano, existe uma linha de estudo que se preocupa até com a questão de que lá no futuro, o que nós vamos fazer, né? Se nós não vamos mais poder operar máquinas, se nós não vamos... Qual o verdadeiro papel do ser humano, né? Qual o verdadeiro... Se nós deixarmos que as máquinas assumam, né, assim, um dia nós vamos entrar num avião autônomo, num navio autônomo, como já existe, né? Ou seja, essas tecnologias são disponíveis. Mas nós vamos ter o nosso verdadeiro papel, que talvez seja cognitivo, talvez seja no processo de tomada de decisões, que talvez as máquinas, talvez dificilmente, né, a gente pode dizer que é impossível, mas
que essas inteligências artificiais substituam tudo, né, a nossa capacidade humana de tratar alguns assuntos. Então, na questão do risco, eu acho que o risco ele tem que ser avaliado do ponto de vista de competitividade, porque se você tem uma empresa e realmente você vai operar numa cadeia de suprimentos altamente competitiva, que demanda tomada de decisões de curtíssimo prazo, qualidade, diversidade, quantidade, a tecnologia é iminente que você vai precisar dela. O risco talvez seria você não ter e você ter que cair fora dessa cadeia. Então, eu acho que tem muito mais oportunidade do que riscos nesse ambiente. O risco de ficar fora é maior. É muito maior. Eu vou dando continuidade até a sua fala e juntando aqui com as perguntas do YouTube, e também uma curiosidade minha, é realmente essa questão do emprego, e até do desemprego aqui, como o José Henrique perguntou, o Eduardo Paixão também está perguntando, principalmente dessa mão de obra mais de chão de fábrica, operacional, né? Menos qualificada, né? Então, com a indústria 4.0, como que se dá essa questão do emprego e desemprego, né? A gente sabe que a automação geralmente substitui, né, muita gente, né? E aí eu aproveito para fazer a pergunta também aqui do Eduardo, que ele quer saber quais são as profissões que a gente teria novos postos de trabalho, novas profissões com a indústria 4.0. E aí eu aproveito para perguntar sobre qualificação, né? A gente está... Esse caminho, como você disse, é um caminho sem volta. Então, até uma espécie de tratando um pouquinho do desemprego, né, dessa mudança, né? Eu tive um chefe na empresa, isso 20 anos atrás, ele falava, né, na época a gente foi quando começou a introduzir sistemas computacionais na indústria nos anos 90. Ele falava assim, olha, se a gente fosse deixar de comer, há 100 anos atrás, não fosse fabricar carro, porque a gente ia deixar de ter a profissão lá de carroceiro, né? Então, o carroceiro que aprenda a dirigir, né? Mas era uma fala lá antiga. Mas como você vê a questão do desemprego, né? Principalmente desses cargos mais operacionais, e aí as questões, já pensando mais à frente das novas profissões, novas oportunidades, e também aí eu puxando o lado da nossa instituição de ensino, né, de todas as instituições de ensino, o que seria as qualificações do futuro aí para a gente entrar nesse mundo aí que é um caminho sem volta. A questão do desemprego, eu acho que as tecnologias, assim, elas, como eu comentei anteriormente, elas sempre vão substituir aquilo que não é para ser feito pelo ser humano, né? Principalmente trabalhos repetitivos e que requerem esforços, né, físicos que podem estar além da nossa capacidade. Isso, com certeza, né, esse tipo de trabalho, hoje a gente vê esses robôs, né, esses RPAs, que são esses robôs de processo, que a gente robô, mas é um software, né, que fazem principalmente emissão de nota fiscal, processos administrativos repetitivos, né, em que aquelas pessoas ficavam ali olhando, conferindo número do pedido e tal. Hoje, né, a grande parte das empresas usam esses robôs e, logicamente, esse pessoal, a gente pode dizer assim, mas esse pessoal não era uma atividade física, né, que causasse fadiga e tal, mas trabalho repetitivo. Então, existe uma preocupação nesse estudo, né, da questão da indústria 4.0, dessa questão da produtividade, quanto a essa questão, olha, né, e as tecnologias, elas necessariamente, sim, é um processo, é uma questão de tempo, né? Essa questão da substituição desses trabalhos operadores no setor do agronegócio, os operadores de tratores, operadores de equipamentos, estão substituídos por equipamentos autônomos. E esse pessoal, logicamente, o que se fala no curto prazo, né, numa substituição, numa qualificação, numa requalificação desse pessoal, para que eles possam ocupar cargos, né, com um valor agregado diferenciado. Mas a gente entende que muitas vezes esse curto prazo pode não ser suficiente para que a gente gere uma camada de pessoas que possam manter uma certa ocupação. Nesse contexto, né, a gente tem pesquisas, né, estudos que já falam, né, de que no futuro, né, nós vamos ter que ter
o conceito da renda mínima, ou seja, né, de uma renda, né, ou seja, se esse mecanismo tecnológico todo ele for gerar um ganho um saldo de produtividade, então essa produtividade ela pode realmente ser transformada num benefício, numa renda, mas é muito diferente do conceito, né, de auxílios emergenciais, de Bolsa Família, não é isso. Ou seja, pode parecer, quem quiser pesquisar sobre o assunto, acho que o Henrique está na sala, acho que, né, a gente já discutiu um pouco sobre esse tema, que é um caminho que né, as grandes discussões sobre esse futuro do emprego caminham. Ou seja, eu posso ter um determinado momento que realmente eu vou ter uma camada de pessoas, uma quantidade de pessoas que não vão ter ocupação. E eu vou precisar sustentar isso, mas através desse ganho de produtividade, esse benefício pode ser revertido. No curto prazo, enquanto isso tudo não se transforma em realidade, eu acho que a grande preocupação, aí complementando um pouco da sua pergunta, é realmente assim, a preocupação quanto às qualificações. Nós temos que inserir os nossos cursos. Bom, eu primeiro sou técnico em eletrônica, né? Assim, minha primeira formação foi em eletrônica, em 1984 e tal. Sou um defensor ferrenho dessa questão de cursos técnicos. Assim, eu tenho uma filha de 16 anos, um menino de 11 e tal. A gente fala, você tem que fazer curso técnico e tal. Porque eu acho que essa qualificação técnica nos remete já a um início muito adequado dessa qualificação, né? Então, a difusão desses cursos técnicos, para que essa mão de obra possa realmente ser preparada para esse futuro. Muito se fala sobre essas questões, existem muitas empresas muitas profissões que vão desaparecer, a gente está estudando para coisas que eu nem vou utilizar, mas esse delay, né, entre aquilo que a gente está estudando e que realmente vai remeter, acho que isso sempre vai acabar ocorrendo, a gente nem sempre vai conseguir realmente usar ou, né, aplicar tudo aquilo, mas eu acho que o principal papel, quando eu comentei naquelas apresentações minhas sobre a descentralização das tomadas de decisões, então eu acho que o que as instituições de ensino precisam, né? Elas precisam descentralizar a sua atuação, tendo um processo de integração muito maior com o mercado. E da mesma forma, as organizações, né, o setor privado, o público e tal, ter uma integração muito maior com o setor acadêmico, ou seja, com as instituições. Eu acho que essa integração pode encurtar as demandas, ou seja, né, do que eu realmente preciso, né, o que realmente eu vou precisar no futuro. Se nós aplicarmos adequadamente aquilo que eu comentei, né, durante a minha apresentação, esse processo estratégico, e se eu estiver construindo o meu futuro, significa que se eu fiz isso adequadamente, eu vou conseguir perceber do que eu vou precisar de qualificação. Então, muitas vezes, eu não sei, se você perguntar, às vezes, para alguma empresa, o que você precisa de qualificação para o futuro? Talvez ele não saiba te responder, porque ele não fez essa lição de casa, ele não sabe onde ele vai chegar, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe como é que o consumidor, o que o cliente dele quer em relação a essa agregação de valor, né? Quais são as pessoas que precisam compor um sistema de saúde com aquelas características que eu comentei dentro da apresentação? Então, eu acho que nós precisamos ser mais integrados, para a gente ter uma resposta do que as instituições de ensino precisam ter e do que as organizações poderiam cobrar, né, vocês estão preparando gente que não é aquilo que eu gostaria. Então é mais ou menos aquela coisa assim, por que você não perguntou antes, né? Não é assim que a gente fala, por que nós não estamos mais próximos uns dos outros para que a gente possa realmente tomar essa decisão em conjunto? Eu acho que o nosso grande problema não é quanto à nossa capacidade de formar, é a nossa capacidade de saber o que formar. E quando eu comentei ali na minha apresentação de que nós temos que expandir as fronteiras do negócio, o setor de ensino tem que expandir a fronteira do negócio dele também, indo em direção ao cliente, né, que é a sociedade, para que ele consiga reconhecer que tipo de formação eu vou conseguir. Ou seja, eu preciso estar mais próximo, ser um elemento único. A sociedade 5.0 do Japão, ela tem esse elemento, né, de aproximação das entidades, né, para que eu consiga... Porque senão eu estou... Né, a mesma coisa que a gente fala de cadeia de suprimentos, né? Ou seja, eu faço parte dessa cadeia, eu tenho que saber imediatamente o que está acontecendo com aquela cadeia para eu poder fornecer aquilo que você realmente gostaria, né? O que mais o pessoal da cadeia de suprimentos, não só do automotivo, mas de vários segmentos, reclamam é que o
a programação mudou da noite para o dia, né? Você mandou uma programação semana passada, agora, quer dizer, se eu soubesse em tempo real, quanto mais rápido eu souber do que você precisa, mais rápido eu vou me preparar para esse processo. Então, eu acho que o processo de qualificação e de profissões e desemprego está relacionado à nossa capacidade de entender melhor e de nos aproximar melhor de todos esses elementos que são o processo de formação e o processo, né, de entrega desse profissional e de feedback. Eu preciso retreinar esse cara ao longo do tempo. Acho que um pouco esse contexto que eu imagino. Ok, professor. Bom, eu queria agradecer aqui a sua disponibilidade. Nós já passamos bastante do tempo, não sei se tem algum... mas, enfim, eu acho que nessas respostas você acabou respondendo mais outras dúvidas que eu acho que nem vou repassar, mas acho que para a gente finalizar, por causa do horário, e tomando essa última fala aí, a gente lá no campus teve um pequeno grupo de estudo e eu andei pesquisando, coisa bem incipiente mesmo, mas eu ouvi falar da educação 4.0, né? Então, eu acredito que a gente fica muito nessa questão, eu estudo, vou me qualificar em robótica, eu vou me qualificar em CNC, eu vou me qualificar em processamento em nuvem, eu vou me qualificar em segurança de dados, né? Em todas essas tecnologias aí que dão suporte, né? E aí pode ser que as instituições de ensino vão para esse sentido, vão abrir curso de logística, né, de inteligência artificial focado na logística, focado na cadeia de suprimentos como um todo. Mas eu acho que o que é mais importante é essa questão que eu vi da educação 4.0, que eu acho que todas as instituições de ensino deveriam ir, no sentido da integração, de criar dentro da instituição de ensino a mentalidade de indústria 4.0, não o curso em si, estanque ali. É robótica, ou é processamento em nuvem, ou é segurança de dados, ou é robótica, não é ter aquele ambiente de integração. Eu acho que o aluno sair da escola, ele pode estudar lá uma qualificação de, sei lá, eletromecânica, que nem talvez seja mais, mas ele tem a mentalidade de aceitar essas mudanças rápidas, de como se passou no slide, né? Aprender e desaprender e aprender de novo rapidamente. Então, talvez esse seja o caminho para as instituições de ensino, né? Ter um ambiente nesse sentido, né? De o aluno perceber que não é aquela coisa que ele vai aprender, que ele vai aplicar, mas que ele aprende isso, amanhã ele vai ter que aprender outra coisa. Então, criar esse ambiente, né? Esse ambiente é um ambiente favorável, um ambiente integrador, e a gente está muito acostumado, você faz um curso lá na engenharia ou no técnico, tudo disciplinas estanques, né? Uma coisa, o cara vai lá e faz mecânica dos fluidos, aí depois ele vai ter outra disciplina, às vezes ele não consegue entender essa coxa de retalho. Então, eu acho que para nós, como instituição de ensino, a ideia é criar esse ambiente de integração, né? Modificar um pouco, eu acho que a gente está ainda, uma palavrinha antiga, mas que precisa quebrar esse paradigma de coisa tudo engavetadinha, né? E tentar integrar. Talvez esse seja o caminho para a escola, não se preocupar tanto com a profissão, mas se a gente tiver essa integração, a gente vai se adaptar também, né? Sem dúvida. Rapidamente. Perfeito. Criar esse ecossistema de aprendizado, né? Ou seja, nós aprendemos o aluno, não só o aluno, mas todos nós, né? O aluno, principalmente por ele estar inserido, né, num ambiente dinâmico ali de aprendizado, hoje as tecnologias permitem que ele aprenda continuamente, que ele consiga no caminho dele, né, da escola para casa dele, ele consiga visualizar determinadas coisas
que possam fazer parte daquele processo de aprendizado. E ele pode, né, a gente não compartilha um monte de coisa, né, a gente vai para a praia, eu estou fazendo tal coisa, eu estou fazendo tal coisa, talvez o que a gente não consiga ainda usar adequadamente a tecnologia é fazendo com que ela se converta, né, num processo contínuo desse aprendizado. As pessoas, eu não sei, bom, eu tenho certeza que vocês, não sei se já participaram, já devem ter, em Araraquara, logicamente, já deve ter tido esses hackathons, o hackathon, esses eventos, né, de tecnologia. Você vê o dinamismo daquilo, mas por quê? Porque você expõe um problema, né, as pessoas nas empresas, ou qualquer pessoa chega ali e fala, olha, eu tenho um problema e eu quero um grupo de pessoas que se engajem, né, para resolver esse problema. Quem está afim? Quem é o programador? Quem é o cara que vai planejar? Quem é o cara? Ou seja, muitas vezes nós estabelecemos assim uma regra, né, de participação, às vezes de aprendizado, em algo que às vezes para mim não é muito atrativo. Por que o hackathon, o cara dorme nas barracas lá do estacionamento, o cara tem 24 horas para resolver aquele projeto, né? Talvez esses projetos, né, de engajamento, né, ou seja, num problema real, numa solução real, talvez seja, né, esse caminho. E aí, ao mesmo tempo, eu estou ali fomentando teoria, fomentando uma série de coisas que possam fazer com que o aluno realmente ele utilize da tecnologia para gerar benefício real para a sociedade, né, para problemas reais. Eu acho que essa integração que pode ser um caminho. Bom, não quero mais abusar, né? Já abusamos bastante, então, e tá um bate-papo bom aqui que se deixar a gente fica até amanhã, né? Para mim tá perfeito. Mas, nossa, muito, muito bacana aqui. Eu queria agradecer aí o pessoal no YouTube aí, tá um sucesso, viu, Marcelo Palma? Aí tá muito... Está sendo realmente um sucesso, mas eu acho que a gente pode parar por aqui, até pelo tempo, né? Já são 2 horas. E a gente conversando antes aqui, eu, o professor Marcelo Palma, a gente falou, não, 1 hora, estamos 2 horas e tem assunto ainda. Mas eu vou pedir aí que o pessoal do YouTube entenda que a gente também tem que respeitar aí o professor, ele tem também as atividades dele, eu acho que o descanso faz parte das atividades nossas, né? Antes de eu encerrar aqui, eu queria agradecer ao pessoal do YouTube e dizer que para os alunos do Instituto tem um formulário aí para anotar a presença, tá? Fica aí na descrição, logo abaixo do vídeo. Eu queria imensamente agradecer o professor Zé Henrique, né, que trouxe o professor Marcelo Palma e indicou e falou, ele é muito meu amigo, falou que ia ser um sucesso e, como sempre, ele acertou, né? E agradecer imensamente em nome do Instituto Federal, em nome dos alunos e de todos que estão aqui, que tem muitos que não são alunos aqui, que estão postando as coisas aqui. Em nome de todos, agradecer a sua brilhante apresentação e bate-papo aqui. Eu acho que eu, assim como todo mundo que está ali no YouTube, a gente é muito ansioso com essas coisas de tecnologia e toda mudança causa a gente assusta, principalmente no meu caso aí, que já estou chegando nos 50, né? E a gente percebe que a mudança é mais rápida do que a gente consegue. Então a gente fica... E eu acho que a conversa aqui foi muito legal nesse sentido, mostrou bastante para a gente que trouxe essa realidade aí, que muita coisa nova, mas que a gente, de uma certa forma, uma visão que ajuda a gente a ficar mais... vamos dizer, antenado, né? E tranquilo. Então, eu queria agradecer imensamente, professor, pela sua disponibilidade, por compartilhar toda essa vivência e esse conhecimento que nós aqui do campus, principalmente, inclusive nós professores, aí agregou demais para nós, tá? Estou dizendo em nome dos professores. E
dizer nosso muito obrigado e agradecer mesmo de tudo aí. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Deixa eu dar uma última olhada aqui, se tem alguma coisa, mas eu acho que é isso. O pessoal está agradecendo bastante, então muito obrigado. Podemos ficar por aqui. Você gostaria de dizer mais alguma coisa, Marcelo? Não, da mesma forma, eu só queria agradecer. Fico à inteira disposição de vocês para qualquer necessidade que tenha. Se tiver que tirar alguma dúvida, o pessoal, né, eu mandei meus contatos lá depois, não sei se o pessoal pode divulgar, fique tranquilo. Assim, eu só digo que o mais importante é que nós possamos fazer exatamente isso que nós estamos fazendo agora, conversar muito a respeito desses assuntos. Tudo que é novidade precisa ser difundida, precisa ser discutida. O Brasil, quando a gente discute, o Brasil está muito longe e tal, se nós ficarmos quietos, né, se a gente ficar escondido no nosso canto, lógico que nós não vamos conseguir avançar. Então, eu acho que a gente tem que conversar muito. Muitas vezes a gente faz uma certa provocação, né, em alguns cursos de engenharia, de produção, tal, e pergunta, pessoal, quem que já ouviu falar no Disco 4.0, sabe o que é? Às vezes o pessoal mal levanta a mão, ninguém sabe, eu explico e tal. Enfim, existe essa lacuna. Então, eu acredito que a gente tem muito o que conversar, não só sobre tecnologia, né, a tecnologia é importante, mas temos que conversar sobre a forma como desenvolver essa tecnologia, a forma como aplicar isso, né, como que as instituições realmente conseguem implementar. Então, eu agradeço muito, agradeço ao professor José Henrique também, pela indicação, né, por ter me feito o convite, né, ao professor Marcelo Ferreira também, e fico muito grato. Eu gosto muito de participar desses eventos, tenho certeza que a gente está conversando com um público aí que tem um monte de expectativa e não desistam, aprendam muito, continuem aprendendo continuamente. Como o professor comentou, eu tenho 54 já e assim, estou estudando até hoje, não vou parar de forma alguma, a gente só aprende e o Brasil precisa de eficiência, né? O Brasil precisa, nós vivemos uma crise de eficiência em todos os setores e o único responsável por mudar tudo isso somos nós, né? Quem está aqui, quem não está aqui. Então, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer isso, né, continuar. Eu tenho certeza que esse país vai dar certo, geração a geração, e nós temos que dar um salto, né, de eficiência em tudo que a gente faz. Então, contem comigo, né, estou nas redes sociais aí, qualquer necessidade, estou sempre à disposição. Eu agradeço mais uma vez a participação. Obrigado. Nós também estamos à disposição como instituição para todo mundo, para próximos bate-papos e para todo o pessoal que esteve aí, quiser mais informações, tá? Então, nós vamos aguardar aqui em silêncio 30 segundinhos, mas a nossa apresentação termina aqui, tá? Nós vamos só aguardar para encerrar por causa do delay do YouTube. Então, muito obrigado a todos e boa semana, boa noite. Continue se protegendo aí da pandemia, né? Do coronavírus. Com certeza. Até mais, então. Até logo. Obrigado, professor. Até mais, pessoal.